E aí, pessoal, tudo bem? Sabe aquela decisão financeira que a gente toma no impulso e minutos depois já bate o arrependimento? Ou aquela sensação de que são as emoções que estão mandando no nosso dinheiro e não a lógica? Pois é, essa análise que preparamos foi pensada exatamente para isso. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um ganhador do Prêmio Nobel, e vamos tirar dali as lições mais importantes e aplicar direto no nosso mundo, o mundo das finanças. A ideia é entender a verdadeira batalha que acontece dentro da nossa mente a cada decisão, a cada clique no home broker. Olha só como a gente organizou a nossa conversa. A gente vai ter 4 partes bem diretas. Primeiro, vamos conhecer os 2 personagens que moram na nossa cabeça e mandam em tudo. Depois, vamos ver como eles acabam criando verdadeiras armadilhas para o nosso bolso. Em seguida, a gente vai botar uma lupa nos 3 vieses mentais mais perigosos para qualquer investidor. E para fechar, a parte mais importante, o que fazer, na prática, para se proteger e tomar decisões melhores. Então vamos começar. A grande sacada do Kahneman, a ideia central do livro, é que o nosso pensamento não é uma coisa só, monolítica. Na verdade, ele é o resultado de uma interação e muitas vezes de um conflito entre 2 sistemas que têm personalidades completamente diferentes. Pensa assim, de um lado a gente tem o sistema 1. Ele é o impulsivo, o que age primeiro e pensa depois. É rápido, emocional, totalmente no piloto automático. Do outro lado, a gente tem o sistema 2. Esse é o pensador, o cuidadoso. Ele é devagar, analítico, lógico. O grande problema é que na maior parte da nossa vida, ainda mais sob pressão, quem está no volante é o sistema 1. E o mercado financeiro é um lugar que exige, que implora pela atenção do sistema 2. Para a gente entender o sistema 1, é só pensar no nosso instinto. Se alguém fala 2 mais 2, a resposta 4 simplesmente brota na sua cabeça, sem esforço nenhum, certo? Isso é o sistema 1. É ele que percebe na hora a hostilidade no tom de voz de alguém ou que nos faz desviar de um objeto que vem na nossa direção. Resumindo, para a sobrevivência no dia a dia, ele é gênio. Mas para analisar um gráfico complexo, ele é um completo desastre. Agora, o sistema 2 é o extremo oposto. Tenta calcular aí de cabeça. 17 vezes 24. Sentiu o esforço? Sentiu o cérebro esquentar um pouquinho? Então, isso é o sistema 2 entrando em ação. Ele é o responsável pelo foco, pela análise, por seguir um plano. Mas aqui tem um detalhe fundamental. O sistema 2 é preguiçoso, muito preguiçoso. Se ele tiver a menor chance, ele empurra a responsabilidade para o sistema 1 para economizar energia. E é exatamente nessa preguiça que a maioria dos problemas financeiros começa. Beleza? Agora que a gente já conheceu esses 2 personagens, vamos para a segunda parte e ver como essa dinâmica toda vira uma cilada. O sistema 1, para conseguir ser tão rápido, usa atalhos mentais. E no ambiente do mercado financeiro, esses atalhos quase sempre levam a gente para o caminho errado. O nome técnico desses atalhos é heurísticas. Pensa nelas como se fossem umas regras de bolso, umas gambiarrinhas que o cérebro cria para economizar tempo e energia. Por exemplo, se eu consigo lembrar de algo com facilidade, meu cérebro assume que aquilo é importante ou mais provável de acontecer. E, na vida cotidiana, isso até que funciona bem na maioria das vezes. Só que o mercado financeiro não é a vida cotidiana. É um ambiente de complexidade extrema, de incerteza, com baixa previsibilidade. E nesse cenário, aquelas heurísticas, aqueles atalhos que nos ajudavam, se transformam em vieses cognitivos, que nada mais são do que erros sistemáticos, erros previsíveis de julgamento que custam muito, mas muito dinheiro. Agora a gente vai ser bem específico. Existem dezenas de vieses, mas vamos focar nos 3 que o Kahneman considera os mais devastadores para quem investe ou opera no mercado: aversão à perda, excesso de confiança e ancoragem. O primeiro, e talvez o mais poderoso de todos, é a aversão à perda. A descoberta do Kahneman aqui foi um choque. Para o nosso cérebro, a dor de perder R$100 é muito mais intensa do que a felicidade de ganhar os mesmos R$100. Essa balança emocional totalmente desregulada distorce por completo as nossas decisões sobre risco. E essa diferença de poder tem até um número: 2 vezes. Isso não é uma metáfora, é uma medição de laboratório. O impacto emocional negativo de uma perda é o dobro do impacto positivo de um ganho de mesmo valor. Fica fácil entender porque nossa mente prefere fazer de tudo para evitar uma perda em vez de buscar um ganho equivalente. O cérebro está programado para jogar na defensiva. E como isso aparece na prática, no nosso dia a dia de mercado? Das formas mais clássicas e destrutivas possíveis. O medo de realizar o prejuízo faz com que a gente segure uma posição perdedora muito além do razoável, naquela esperança irracional de que uma hora vai voltar.
Ao mesmo tempo, a ansiedade para botar o lucro no bolso nos leva a vender uma posição vencedora cedo demais, limitando todo o potencial de ganho. No fim das contas, a aversão à perda nos leva a fazer o exato oposto do que deveríamos, deixar o prejuízo correr solto e cortar os lucros pela raiz. O segundo grande vilão é o excesso de confiança. Depois de alguns acertos seguidos, o Sistema 1 começa a cochichar no nosso ouvido que a gente é um gênio, que descobrimos a fórmula secreta do mercado. Aí surge aquela falsa e perigosíssima sensação de controle, de invencibilidade. Tem uma história do próprio Kahneman que ilustra isso perfeitamente. Na época dele no exército israelense, ele provou com estatísticas que as avaliações que os oficiais faziam sobre o futuro dos recrutas eram praticamente inúteis. Não previam nada. E mesmo assim, com os dados na mesa, os oficiais continuavam a fazer suas previsões com uma confiança inabalável. Por quê? Porque a confiança é um sentimento gerado pelo Sistema 1. Ela não é um cálculo lógico do Sistema 2. Muitas vezes, ela não tem nenhuma relação com a realidade. No mercado, o excesso de confiança é a receita para quebrar. É o que leva a pessoa a aumentar o lote, a se alavancar de forma imprudente depois de uma fase boa. É o que nos faz acreditar que um certo setup gráfico é infalível, que funciona sempre, e aí a gente ignora a gestão de risco. É a pura ilusão de que a nossa intuição vale mais do que a estatística. E para fechar o trio, temos a ancoragem. O cérebro humano tem uma fraqueza bizarra. Ele se agarra demais à primeira informação que recebe sobre um assunto. E esse primeiro número, essa âncora, acaba puxando todos os nossos julgamentos seguintes para perto dela, mesmo que essa âncora seja totalmente aleatória e sem sentido. O experimento clássico do Kahneman para provar isso é incrível. Imagina só, ele girava uma roleta viciada na frente de várias pessoas. Para um grupo, ela sempre parava no número 10, para o outro, no 65. Logo depois, ele fazia uma pergunta que não tinha nada a ver com a roleta. Qual a porcentagem de países africanos na ONU? O resultado é impressionante. O número completamente aleatório da roleta serviu de âncora e influenciou, e muito, as estimativas das pessoas. Trazendo para o mercado, a âncora mais perigosa de todas é o preço de entrada de um ativo. A nossa mente se fixa naquele número que a gente pagou. Se o preço do ativo cai, bate uma relutância enorme em vender no prejuízo. Porque a gente está ancorado no preço pago e não no valor real que o ativo tem agora. A verdade é que o mercado não sabe e não se importa nem um pouco com o nosso preço de entrada. Mas a nossa mente, ela se importa demais. Certo, já entendemos o problema. A boa notícia é que, ao conhecer essas armadilhas, a gente consegue criar defesas. Então, esta última parte da nossa conversa é sobre isso. Como a gente pode ativar o nosso Sistema 2 e proteger as nossas decisões financeiras dos impulsos do Sistema 1? Então, vamos lá. Como a gente se protege na prática? Primeiro, defina suas regras antes de operar. Crie todo o seu plano de voo com o Sistema 2, com a mente analítica, antes do mercado abrir e o Sistema 1 emocional entrar em pânico. Segundo, use ferramentas como checklists e diários. Isso força a gente a ser disciplinado e a olhar para o desempenho real e não para a nossa memória, que adora esquecer as perdas. Terceiro, automatize a proteção. Use ordens de stop automáticas. Elas tiram a decisão emocional do calor do momento e terceirizam a disciplina para a máquina. E quarto, talvez o mais simples de todos, faça uma pausa. Antes de tomar uma decisão importante, respire fundo. Dê tempo para o lento e preguiçoso Sistema 2 finalmente acordar e entrar na conversa. E para a gente fechar, uma frase do Kahneman que resume tudo isso de forma brilhante. Ele diz que a confiança é um sentimento, não um julgamento. Pensa bem nisso. Aquela sensação de certeza que a gente tem na hora de operar é só um sentimento, uma criação do Sistema 1. Não é uma análise da realidade. Aprender a diferenciar o sentimento da análise é talvez a habilidade mais importante que o investidor pode desenvolver. E para terminar de verdade, fica essa pergunta para a gente refletir. Depois de tudo isso que a gente viu, quem é que está realmente no comando do nosso dinheiro? É o piloto automático, emocional e cheio de vieses, ou é o pensador consciente, lógico e deliberado? Ter a clareza dessa resposta é o primeiro e mais importante passo para, finalmente, assumir o controle